e da fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Amém? Curva a sua cabeça, por gentileza. Santo Deus, Pai, a tua mensagem, a tua palavra vai ser transmitida à tua igreja nessa noite. Pai, oh Deus, como é bom, Deus, estar nesse ambiente, estar nessa atmosfera de graça, essa atmosfera de poder. Senhor Jesus, que a tua palavra venha fluir em cada vida, em cada coração, que o Senhor venha achar guarida em cada coração nessa noite. Oh Deus, fala à tua igreja, continue a orientar o teu povo, os teus filhos, e que possamos viver segundo a tua palavra. Senhor Jesus, que possamos entender a tua palavra nessa noite, que possamos viver a tua palavra, que possamos praticar a tua palavra, que o Senhor venha ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar glorificando ao Senhor, amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque dele, por ele e para ele, toda honra, glória, pois a ele eternamente, amém? Queridos, o texto que nós lemos, nós demos uma introdução no domingo que nós, antes de viajar, eu acho que foi domingo retrasado, eu não lembro exatamente qual o último domingo, mas nós demos uma introdução sobre os fundamentos da vida espiritual, a base da nossa vida espiritual, né? Nós devemos estar edificando esses fundamentos. É um edifício que, para ser construído, eu e você somos um edifício em construção. Fala para o seu irmão, você é um edifício em construção. Nós estamos sendo construídos dia após dia pelo Senhor. Nós estamos sendo aprimorados pelo Senhor. Mas para subir um edifício, primeiro, eu tenho que construir a base, o alicerce. Por isso que o tema dessas mensagens é edificando os seus fundamentos. Você está edificando os seus fundamentos em Cristo. E o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem de fato foi o escritor, a Bíblia não revela. Muitos acreditam que pela forma de escrita seja Paulo, né? Mas a Bíblia não revela. Mas ele, escrevendo aos Hebreus que encontraram a Cristo, que se converteram a Cristo, que se tornaram cristãos, e estavam sendo assediados, estavam sendo tentados, estavam sendo molestados pela religião anterior, que era o judaísmo, né? E eles estavam querendo voltar às velhas práticas, voltar, Yuri, aos velhos rudimentos. Só que o escritor aos Hebreus vai alertar esses irmãos dizendo: ei, vocês, meus filhos, né? Vocês que entenderam o Evangelho, vocês que nasceram de novo, o Evangelho, ele é suficiente, não precisa de rituais, não precisa mais da morte de animais, não precisa mais de guardar o sábado, não precisa mais da lei, mas nós precisamos agora se voltar a Cristo, porque Ele é o sacrifício perfeito. Cristo é o sacrifício perfeito, por isso que Cristo é o suficiente para mim e para você, meu irmão. Amém? Então, mas nós devemos entender. E o escritor aos Hebreus vai dizer: ei, vocês, eu queria ter ido a vocês e trago um alimento mais forte, um alimento que fosse nutrir vocês mais. Mas eu estou vendo que vocês ainda são meninos, que não entenderam ainda nem a base da sua fé, que não entenderam ainda os alicerces da sua fé. E olha só o que ele escreve no verso 1, coloca por gentileza para mim. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. A doutrina que ele está falando aqui é a doutrina básica da fé. Ele está falando: vocês precisam progredir, vocês precisam ter um crescimento exponencial na fé, ter um crescimento constante, progressivo da sua fé cristã. Mas para isso, eu preciso ter um entendimento dos rudimentos da doutrina, do que é básico, do que é
a base da minha vida cristã. Eu preciso ter a compreensão do que é o Evangelho. Então, eu tendo essa compreensão, eu vou que possamos prosseguir até essa perfeição, até esse entendimento, não lançando de novo o fundamento, porque o fundamento já foi lançado, que é Cristo, que é as doutrinas básicas da nossa fé, da nossa compreensão cristã. Aí, o escritor vai dizer quais são essas doutrinas. Olha só, queridos, será que eu e você temos a compreensão do que é essas doutrinas? Porque olha só o que o escritor está falando que é básico da fé. Olha lá, não lançando de novo o fundamento do que? Arrependimento de obras mortas. Primeiro, o que é arrependimento de obras mortas, pastor? Isso é fundamento da minha fé? É fundamento da sua fé. Da minha e da sua fé. Arrependimento de obras mortas. O que mais? Segundo, de fé em Deus. Então, fé em Deus também é a base da minha vida cristã. É o basilar da nossa vida, da nossa conduta cristã. Terceiro, da doutrina do batismo. Eu devo compreender o que é o batismo. Para que serve o batismo? Qual a simbologia do batismo? O que significa o nascer de novo, o ser nova criatura? O que significa participar do corpo e do sangue de Cristo? Porque eu fui batizado no batismo de Cristo. Amém? Quarto, da imposição das mãos. Olha só, querido. Imposição das mãos. Há poder quando o cristão levanta a sua mão, orando em favor de Deus. Há uma unção de Deus, há um poder de Deus sobre as nossas vidas, para curar, para transformar, para libertar. Então aqui o escritor está dizendo, ei, essa doutrina é básica, esse ensinamento é básico, né? Sobre a imposição das mãos. Orarão pelos enfermos e eles serão curados, né? Estendam suas mãos, abençoe, cure, né? Leve palavras de vida, né? Impondo as mãos sobre os outros, orando uns sobre os outros. Então devemos entender que a imposição de mãos também é uma doutrina. Amém, igreja? Os irmãos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, quarto, né? Imposição das mãos. Hoje já estou no quinto, eu me perdi agora, igreja. 2, 3, 4, 5. Imposição das mãos, 5. Né? Da ressurreição, doutrina da ressurreição. Nós vamos entrar nessas doutrinas. O que é a ressurreição de Cristo? O que é a ressurreição dos mortos? Eu e você ressuscitaremos. Eu e você viveremos com Deus eternamente. Nós seremos arrebatados para morar com Deus eternamente no céu de glória. Então, ressurreição. E, por fim, do juízo eterno. O nosso Deus é um Deus justo. É um Deus que retribuirá cada um segundo as suas obras. É um Deus que é bondoso, misericordioso, mas a Bíblia vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e juízo. É um Deus justo, que vai agir com justiça sobre nós. Amém, igreja? Então, isto faremos se Deus permitir. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, por gentileza, vamos colocar de pé. Por gentileza, eu vou dar continuidade. Mas antes nós queremos fazer uma oração específica. E vai ser agora. Ela falou até para orar depois, né? Mas vamos orar agora. Né? Nossa irmã, ela pediu oração, teve que sair porque não estava bem. Não sei se algum obreiro conseguiu conduzi-la, né? Está indo com ela. Amém. Se os irmãos puderem, né, estar junto com ela, mas nós iremos orar pela vida da irmã Eva, mas nós iremos orar também pela vida do pastor Valdeci. Amém? A Bíblia fala, orar pelos enfermos e eles serão curados. Nós acabamos de falar aqui da doutrina da imposição das mãos. Mas nós iremos orar. Estenda sua mão, igreja. Estenda sua mão. Vamos orar clamando ao Senhor para que haja restauração da saúde dos nossos irmãos. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus,
Pai eterno, nós rogamos em favor dos teus filhos, nós rogamos em favor dos teus servos, Pai, sobre a vida da irmã Eva, sobre a vida do pastor Valdeci, Pai, nós ministramos cura, nós ministramos, Senhor Jesus, restauração, vida, Senhor Jesus, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que transforma, é o Senhor que age onde nós não podemos agir, e nós cremos no poder da oração, nós cremos, Senhor Jesus, nas mãos que se levantam em favor do teu povo, em favor da tua igreja. Restaura a saúde, restaura a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, podeis assentar, amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós fizemos essa introdução sobre essas doutrinas que são básicas, que são basilares da nossa vida cristã, da nossa fé, os fundamentos da nossa fé. Por isso que o nosso crescimento espiritual, ele deve ser um crescimento exponencial, um crescimento constante, um crescimento, diário. Nós devemos buscar cada dia mais a fazer a vontade de Deus. Só que quando não temos crentes, uma igreja amadurecida, uma igreja que compreende os princípios básicos, as regras básicas, é como se fosse um filho, meu irmão. Um filho que às vezes, que dentro da nossa casa nós temos que limitar, nós temos que impor regras, nós temos que ensinar os nossos filhos. E ali nós colocamos princípios a serem obedecidos. O filho sabe que ele não pode sair de casa sem avisar. O filho sabe que ele não pode andar com estranhos. O filho sabe que ele não pode desobedecer. Por quê? Porque ali tem princípios estabelecidos. E na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós também devemos entender, compreender os princípios do reino. Os princípios da nossa vida, da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Porque enquanto não entendemos, vamos ser eternos crentes imaturos, cheios de mimimi, né? E eu aprendi que crente cheio de mimimi é crente que tem a síndrome da gagueira, né? Por isso que é mimimi, né? Amém? Glória a Deus. É a síndrome da gagueira. Não sei se a igreja entendeu, né? Mas, enfim, são aqueles crentes que são crianças, infantis, né? Que ficam arrumando birrinha, as birrinhas gospel, né? Para poder dar trabalho. Por quê? Porque muitas das vezes não entenderam os princípios do reino. O princípio básico da nossa fé, da nossa vida cristã, né? E a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, vai nos deixar claro sobre esses princípios. E aí, meu irmão, hoje o primeiro princípio que nós vamos trabalhar é o arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. Então, em que consiste, né? Hoje nós vamos aprender sobre esses princípios. Esse pastor aqui que vos fala vai ajudar você a entender esse princípio. Eu ouvi um obrigado, pastor? Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos caminhar sobre esse assunto hoje. É sobre esse ponto de tamanha importância da nossa base cristã, da nossa vida cristã. Então, primeiro, arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem de uma palavra grega chamada metanoia. Eu acho que a igreja já ouviu falar sobre essa palavra, né? Arrependimento de quê? De obras mortas. Mas a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. E essa metanoia é mudança de mente, é mudança de rota. Eu estava indo em direção ao inferno, à perdição. Era a minha rota natural. Mas quando o evangelho chegou até mim, chegou até você, meu irmão, o GPS da minha vida e da tua vida mudou, né? Nós estávamos indo em direção à perdição eterna. A rota que eu estava seguindo era essa. Mas aí o GPS, ele se converteu e ele me jogou agora lá para o céu. E agora eu sou um filho de Deus e estou indo em direção ao céu de glória.
E aí tem um hino que a gente cantava assim, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando, se você não vai, não me peça aí, né? A gente cantava isso muito, né? Então nós estamos agora em uma nova rota, um novo trajeto, caminhando em direção ao céu de glória. Amém? Então arrependimento é o quê? Mudança. É uma conversão, né? Nós estávamos em nenhum sentido. O que é uma conversão? É um ângulo agora de 180 graus. Então eu estava indo nesse sentido e agora eu faço uma volta de 180 graus e vou em sentido diferente. Por isso que eu e você estamos indo na contramão do mundo. Nós não estamos caminhando segundo a visão mundana, porque aconteceu em mim e em você uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mente. E eu e você agora somos cidadãos dos céus e estamos caminhando para o céu de glória. Nós estávamos na porta larga, agora nós estamos indo em direção à porta estreita, né? Caminhando em direção à porta estreita para chegar no céu de glória. Então essas obras mortas, meus irmãos, obras mortas, ela vai remeter a obras que não estão gerando frutos. Há obras que são, muitas das vezes, pecados, mas também, muitas das vezes, são situações da vida que não estão deixando nós vivermos, né, ou produzirmos, melhor dizendo, uma saúde espiritual para as nossas vidas. Não estamos sendo relevantes, sendo significantes, tendo uma significância no reino espiritual. Mas muitas das vezes somos obras de infância, imaturidade. Obras de uma criança. Qual é a obra de uma criança? Você coloca ela para comer, ela vai derrubar a comida toda, né? Porque ela ainda não domina a sua coordenação. Ela não tem coordenação ali para comer, né? Ela derrama, faz aquela bagunça. Você coloca uma criança para lavar a louça vai ficar limpa? Você só vai colocar para ensinar, né? Começar a ensinar. Mas você sabe que a louça ali, né, uma criança de 2, 3 anos, ela não tem a capacidade ainda de fazer uma boa limpeza nas panelas e tudo mais. Então, acaba que as obras, elas não têm a relevância que deveria ter. Sendo que o Evangelho, o Reino de Deus nos chama para nós produzirmos frutos, para nós sermos produtivos no Reino. Então a minha missão e a sua missão é produzirmos. E o que é produzir fruto, pastor? Pelo amor de Deus. O que é esse bendito fruto, né? O que é esse bendito fruto? Esse bendito fruto, meu irmão, é aquilo que eu e você produzimos, que eu e você não usufruímos, que nós fazemos não para nós, mas pelo outro. Né? Todo fruto, a árvore não come do seu fruto. O fruto que eu e você produzimos não é para mim, mas é para que as pessoas lá no mundo vejam em você um servo, uma filha, um filho de Deus. Aquele ali é santo, aquele ali é fiel, aquele ali tem boas práticas, aquele ali tem controle sobre as suas vontades, sobre a sua vida. Né? Aquele ali é uma pessoa que ama, que de fato eu vejo na vida dela esses frutos. A Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito aí ela vai enumerar os frutos: amor, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, nós, pelo Espírito Santo de Deus habitar em nós, nós produzimos frutos. Amém? Eu ouvi um glória a Deus? Então, obras também é pecado. Ou melhor, obras mortas também são pecado. Obras mortas. Por quê? Porque o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia deixa bem clara. Então, eu devo ter uma vida, né, de arrependimento dessas obras pecaminosas também. Se eu fofocava, se eu falava mal, se eu mentia, agora o Evangelho mudou a minha vida. Agora houve conversão, agora houve metanoia, agora houve mudança de rota. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, nós mudamos de rota. E essas obras agora ficaram para trás. Então conversão é sair da rebelião contra Deus e andar segundo a obediência às sagradas Escrituras. Eu estava em rebeldia.
eu fazia obras mortas, era o pecado. Mas o Evangelho chegou até mim, a palavra chegou até mim, eu fui convencido e agora eu me converti. E agora eu não estou mais em rebeldia contra Deus, mas eu tenho paz com Deus. Eu gosto muito quando Paulo escreve à igreja de Roma, e ele vai dizer aos irmãos que estão em Romei: vocês agora, vocês estavam em guerra com Deus, mas agora vocês têm paz com Deus. Quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos distantes, nós estávamos em guerra, meu irmão, em guerra, e a guerra era contra Deus. Estava guerreando contra Deus, é o que nós falamos hoje na escola bíblica. Eu estava em guerra, e o meu inimigo era Deus. Mas o Filho dele veio ao mundo, morreu por nós, transformou a minha e a sua vida, nos restaurou, nos amou de tal maneira que se entregou na cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele nos deu paz com Deus. Aleluia! Hoje eu e você temos paz com Deus, somos amigos de Deus. Amém? Então é impossível ter arrependimento sem acontecer metanoia, sem ter mudança de mente. É impossível. Primeiro, para mim, viver como filho de Deus, tem que haver em mim mudança, transformação. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, eu sempre cito a igreja, ele vai dizer: igreja, irmãos, rogo-vos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele vai dizer: mas não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos. Não se conformar aqui, ele usa o termo metanoia, ou seja, mudança de mente. Ei, agora vocês andam na contramão do mundo. Agora a mente de vocês não é mais a mente do mundo. Agora vocês têm a mente de Cristo. Vocês têm a mente do céu. Amém? Então é assim, queridos, mudança de vida. Quando nós vamos lá, o filho pródigo, né? Diz o texto lá em Lucas, capítulo de número 15, verso 17. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Lucas 15, 17. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. O que aconteceu com esse garoto? Ele era um pródigo. Nós entendemos aqui que esse rapaz, ele vivia na casa do pai, ele tinha um irmão, e ele vivia na casa do pai tendo do bom e do melhor. Ele tinha um pai rico. Meu irmão, quem não queria ter um pai e uma mãe bem, né, resolvido financeiramente? Esse rapaz tinha. Pai rico. E aí ele chega diante do seu pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Me dá a minha parte porque eu quero curtir a minha vida. Filosofia mundana, né? Eu quero me permitir. Agora é meu corpo, é minhas regras. Agora é da forma que eu quero, né? É o mundo, a vida mundana. E esse rapaz, ele saiu da casa do pai, onde ele tinha do bom e do melhor. Ele tinha tudo que ele precisava na casa do pai. Só que ele olhava para o pai dele como um careta. Ele olhava o pai dele como se fosse uma pessoa de total irrelevância na sua vida. Não reverenciava seu pai, não honrava seu pai, não honrava sua mãe. E aquele jovem, ele vai, pega a sua parte e sai da casa. E vai viver a sua vida dissolutamente. Vai viver segundo os seus prazeres. Ele vai ali agora cumprir a vontade e os deleites da sua carne. Só que um dia, a palavra de Deus vai dizer que ele perde tudo. Que ele fica pobre. Que ele não administra os recursos que o seu pai deu. Porque ele era um filho pródigo. Ele era um pródigo. Uma pessoa louca. Uma pessoa sem entendimento, uma pessoa sem compreensão. E aí, Cauane, ele sendo esse rapaz pródigo, ele vive contrário à vontade de Deus. Só que chega num momento de miséria, num momento de caos na sua vida. E aí ele vai trabalhar para pessoas agora para poder se manter, presbítero Luciano, para poder se sustentar.
E ele agora, ele vai estar ali no meio daquele povo. E chega, a palavra de Deus vai dizer que chega um momento que ele está cuidando de porcos, que ele está entregando lavagens, comida aos porcos. E ele sente o desejo de comer daquela comida. Ele sente a vontade de participar daquela comida. Queridos, Deus te chamou para ser príncipe e para ser uma princesa de Deus. Deus te chamou como filho obediente, como um filho que tem paz com Deus, amém? Só que a palavra de Deus vai dizer que agora no verso 17, que ele tornando em si. O que é isso? Metanoia. Arrependimento de obras mortas. Porque tudo que aquele jovem tinha feito, todas as obras anteriores, tinham sido obras que tinham levado ele à perdição. Que tinham sido obras que tinham levado ele à miséria. Que tinham sido obras que tinham levado ele à desgraça. Mas agora aquele jovem, ele cai em si. E o Evangelho, meu irmão, faz com que o homem caia em si. As boas novas, ela leva o homem ao entendimento de que eu e você somos pecadores e precisamos da graça, da misericórdia, do favor de Deus todos os dias sobre as nossas vidas. Então ele torna em si e diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Ei, essa minha vida que eu vivia não serve mais para mim. Eu vou voltar agora para a casa do meu pai, porque eu sei que na casa do meu pai tem pão, porque eu sei que na casa do meu pai há fartura, porque eu sei que na casa do meu pai tem anel, porque eu sei que na casa do meu pai tem novas vestes, e o meu pai vai me receber, como o nosso pai nos recebeu. E a palavra de Deus diz que ele volta à casa do pai, dizendo: pai, eu pequei, eu errei, eu sou falho mesmo, eu não mereço, pai, me trate pelo menos como um dos teus servos. O desejo daquele rapaz era chegar diante do pai e dizer: pai, eu quero ser pelo menos servo do Senhor. Meu irmão, o mundo tinha nos destruído, nós servíamos o mundo, nós éramos escravos do mundo, nós éramos servos do pecado. A Bíblia assim diz que nós estávamos no lamaçal do pecado. Mas agora, eu e você saímos do império das trevas e viemos para os filhos da luz, habitamos com o nosso Pai, e agora o nosso Pai cuida de nós, e nós somos servos do reino do nosso Pai. Mas ele diz: eu não trato vocês apenas como servos, mas como amigos e como filhos. Vocês têm direito ao anel, vocês têm direito à veste, vocês têm direito à morada na casa do Pai. Amém, igreja? Então isso é arrependimento, mudança de mente, transformação, irmã Samara. Transformação é o que o Pai fez conosco, Pamela. É o que o Pai nos achou, Ele nos salvou, Ele nos transformou. Provérbios 28:13 vai dizer: e o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Meu irmão, não dá para viver numa vida de bênção se eu e você estamos escondendo as nossas transgressões. Não dá para viver uma vida de cura espiritual se eu e você estamos escondendo as nossas transgressões. Algo que me impacta na palavra de Deus, presbítero Wellington, é que Jesus vai chegar no homem que tinha uma mão ressequida, a Bíblia vai dizer. E aquele rapaz era um sábado, e as pessoas ali eram um escândalo se Jesus curasse aquele rapaz. E Jesus chama aquele rapaz ao centro e diz: ei, o que tu queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Meu irmão, ele tinha uma mão boa e uma mão ruim, que estava deformada. Uma das mãos dele estava intacta, boa, funcionava perfeitamente, diácono Luciano. E a outra mão
pretinho, estava ruim. E aí Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Querido, ele podia muito bem ter escondido a mão ruim e colocado a mão boa. E falado: Jesus, obrigado. Eu tenho tudo que eu sempre quis. Eu tenho tudo. Não preciso de nada novo. Está tudo jóia na minha vida. Está tudo tranquilo. É sábado. Você nem pode fazer nada por mim. Só que a Bíblia vai dizer que aquele rapaz, ele resolveu falar, abrir a sua vergonha. Qual era a vergonha daquele rapaz? A minha mão, ela é deformada. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor puder e quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus olhou para aquele jovem e falou: agora sim. Agora ele confessou. Agora ele não quis viver uma aparência. Ele não quis colocar uma aparência que ele não tem. Quando nós vemos a vida de Naamã, meu irmão, é da mesma forma. Nós vemos um oficial da Síria, um homem imponente, um homem que andava com seus súditos, né, com os seus servos. E era um grande homem, um grande líder. Só que aquele homem tinha algo que deixava aquele homem envergonhado. Ele tinha algo que manchava a sua vida. Ele tinha uma lepra. Ele era leproso. Naamã andava todo pomposo durante o dia. Mas quando ele chegava na sua casa e abria a sua roupa em frente ao espelho, ele via um homem doente, cheio de lepra. É que o que o diácono, o presbítero Luciano falou, né? É o texto que nós lemos. Com a boca nós louvamos, mas os seus corações estão distantes de mim, estão leprosos, doentes, não confessam, não deixam, não se arrependem, não tem metanoia, não tem mudança de vida, não voltam para resolver as pendências. Transformação. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, meu irmão, Jacó tinha uma situação mal resolvida com seu irmão Esaú. Jacó era o cara, correria, Wellington. Jacó, ele tinha uma sede, porque ele recebeu uma promessa que o maior seria servo do menor. Então Jacó sabia que Deus tinha algo com ele. Só que Jacó, o nome Jacó é trapaceiro, é espertão. E Jacó, meu irmão, ele era o cara que queria fazer na força do seu braço. Era o cara que era correria, que corria, que fazia do seu jeito, fazia acontecer. Porque o irmão uma vez estava precisando, queria comer. E Jacó: opa, me vende a tua primogenitura. Eu te dou aqui, ó. Se tu vender a tua primogenitura, eu compro, eu te dou aqui o alimento. E Jacó queria fazer das suas forças. Ele engana seu pai. Ele pede a bênção da primogenitura, né, ao seu pai Isaac. Isaac é enganado por Jacó e por sua mãe. E ali Jacó é abençoado ao invés de Esaú. Mas queridos, nós vemos Jacó em todo momento ele correndo. E a sua vida, situações mal resolvidas. Situações mal resolvidas. Não há arrependimento do que ele faz. Não há mudança. Mas um dia, meu irmão, um dia, Jacó fez aquela bagunça toda. Ele vai morar agora, ele sai fugitivo e vai para a casa do seu tio Labão. E lá ele se apaixona por uma mulher, pela sua prima chamada Raquel. E Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Mas nós sabemos que ele é enganado e recebe Lia ao invés de Raquel. Ele trabalha mais 7 anos. E o seu pai, agora, ou melhor, seu tio, dá Raquel. 14 anos trabalhando pela sua esposa. E aí agora Jacó vai se tornar servo de Labão. Só que ele sabe manusear muito bem. É um cara malandro, corredor, né? Ele pega as ovelhas malhadas, ele sabe tratar elas, ele sabe modificar. E agora ele começa a dar golpe no seu tio. O que é isso? E ele se dá bem. Só que Labão descobre. E aí Jacó entende. Eu preciso voltar para a terra. Eu preciso voltar para a terra da promessa. Eu preciso resolver aquilo que ficou mal resolvido. Eu preciso me voltar a Deus e resolver tudo, porque até agora eu estou correndo por mim mesmo.
Eu estou encobrindo as minhas transgressões. Eu estou fazendo do meu jeitinho brasileiro. Eu estou fazendo do meu jeito. E aí agora, meu irmão, Jacó, ele vai voltar para casa. Ou vai voltar para a terra de onde o seu pai estava estabelecido. Já tinha partido, mas estava o seu irmão Esaú. Só que Esaú, meu irmão, ele queria matar Jacó. Esaú queria acabar com a vida de Jacó. Porque Jacó causou um grande problema para Esaú. E a vontade de Esaú era matar Jacó. Mas o maior problema de Jacó não era Esaú. O maior problema de Jacó era o problema junto dele mesmo e um problema com Deus. Porque ele queria passar na frente de Deus. A promessa de Deus era: o maior será servo do menor. Só que Jacó não quis esperar o tempo de Deus. A orientação de Deus é do meu jeito. É no meu tempo. É da minha forma. E a Bíblia vai dizer que agora Jacó, ele volta. Mas ele chega em um lugar. E agora, meu irmão, naquele lugar ele pega a sua família, seus filhos, seus criados e leva para outro lugar. Atravessa o rio. Só que ele fica em um lugar específico. E agora ali aparece um homem. E ele vai lutar contra esse homem. Aparece um anjo. E Jacó agora vai lutar com esse anjo. Meu irmão, o que eu quero falar para a tua vida e para a minha vida nessa noite é que, meu irmão, os problemas que ficaram para trás, nós temos que resolver conosco e com Deus. É às vezes lá no íntimo. É quando eu e você paramos de correr. Não é na força do meu braço, não é meu ministério, não é minha vida. Ei, é resolver o que tem que resolver. A gente fica correndo, não, vai ser do meu jeito, vai dar certo. Mas, meu irmão, primeiro eu tenho que resolver o problema comigo e o problema com Deus. Senhor, o que eu fiz? A promessa está de pé, a direção está de pé. Pai, mas me ajuda a resolver essas questões. E a Bíblia vai dizer que agora, meu irmão, Jacó vivia uma vida de intensidade, de correria. Só que agora o anjo desce. E agora ele luta contra Deus. E às vezes, meu irmão, nós vamos ter que lutar contra Deus. Às vezes nós vamos ter que chegar lá diante de Deus e falar assim: Deus, o que é mesmo? Qual é a direção? O que o Senhor quer de mim? O que tem que mudar na minha vida? O que eu preciso? Me dar a direção. Senhor, eu vou guerrear aqui, eu vou clamar, eu vou pedir até o Senhor agir na minha vida. E a palavra de Deus vai dizer que Jacó lutou contra esse anjo e ele prevaleceu. Mas aí no final, o anjo toca na coxa de Jacó. E Jacó agora fica manco. Eu corria, Wellington. Eu era o correria. Eu me desenrolava. Eu buscava pelo meu braço. Mas agora Deus está dizendo para nós: ei, não é você que tem que correr não, meu filho. É o meu propósito na tua vida. Eu sei quem você é em Deus. Eu sei que a promessa agora, você não é mais Jacó. A promessa agora é Israel. O teu nome agora é Israel. Você é o filho da promessa. Mas por que fugir? Por que ficar encobrindo? Se você é o filho da promessa. Então Mateus 3:8 vai dizer. Olha só o que João Batista vai dizer. Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, meu irmão. A chave do reino do céu se chama arrependimento. A mensagem do Evangelho fala sobre arrependimento, mudança de vida. Então, arrependimento de obras mortas, ela vem antes da fé. Porque primeiro eu me arrependo. Porque primeiro o Espírito Santo de Deus gera em mim uma convicção de que eu sou pecador, sou caído, sou falho e preciso da graça e da misericórdia de Deus. Olha, quando nós olhamos para Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías tem a visão de Deus. Ele vê o Senhor. E agora, meu irmão, a vida de Isaías nunca mais é a mesma. Porque quando ele está ali diante de Deus,
Ele vai dizer que um dos serafins cobria o seu rosto, tinha querubins e serafins, estavam dizendo ali, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, e um dos serafins voou, e veio até a mim, e ele disse, ai de mim, que estou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, porque tenho impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías teve um entendimento agora, eu sou pecador, eu vou morrer, porque esse Deus ele é santo e eu sou um pecador. Mas agora a Bíblia vai dizer que a graça de Deus é manifesta porque um dos serafins voa e com o antenaz ele pega a brasa viva tirada do altar, simbolizando o Cristo, o Rei que nos justifica, que nos transforma, porque Ele se entregou, porque altar é lugar de sacrifício e Ele sacrificou por mim e por você. E ele veio e tocou na boca de Isaías, e houve ali transformação, houve ali mudança de vida, houve ali uma nova rota, uma nova história, como Deus mudou as nossas vidas. Então arrependimento, querido, ele vem antes da fé. Quando olhamos para Jesus, nós vemos lá em Marcos 1,14, coloca para a gente por favor, Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Primeiro João, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ei, raça de víboras, porque ele chegando, ô suas cobras, falando para os fariseus, ô suas cobras, arrependei-vos. A mensagem de João era essa, era um período de transição da lei agora para a graça, era um período da transição. Mas a mensagem do evangelho, a mensagem do reino sempre foi arrependimento. E a mensagem de João é arrependei-vos. Aí Jesus vem, agora a graça vai ser manifesta, meu irmão. Só que olha o que Jesus fala. E depois de João, e depois de João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha a mensagem de Jesus, arrependei-vos, mudem de vida, creiam no evangelho. E agora, meu irmão, o posicionamento de Jesus é claro, primeiro ele gera arrependimento e depois crê, depois fé, creiam. E arrependei-vos e credes no evangelho. Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, que aqui é um momento de transição. Mas vamos primeiro aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, para já partirmos para o final da mensagem. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora Jesus, ou melhor dizendo, João, prega na transição entre a lei e a graça. Jesus agora, ele vai lançar essa graça, né? Ele vai trazer, inaugurar, é a palavra, inaugurar a graça. Mas olha agora os apóstolos, a mensagem dos discípulos de Jesus. E ouvindo eles isto, Pedro no seu sermão, no dia do Pentecoste, a descida de Deus sobre o homem. Aí Pedro vai dizer, e ouvindo ele isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos nós, homens e irmãos, diante desse sermão, o que nós vamos fazer? Aí o verso seguinte, olha o que Pedro disse, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, mudem de vida, porque esse é o Evangelho. Então essa é a doutrina básica da nossa fé. Arrependimento de obras mortas, meu irmão, ficou para trás. A pregação de Paulo em Atenas também vai tratar sobre as obras mortas. Então, nós, queridos, devemos nos arrepender. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é se entristecer. Arrependimento é mudança evidente e aparente na sua e na minha vida. Arrependimento não é ficar tristinho pelos cantos, abatido,
remoendo, mas não tem mudança significativa. Arrependimento, meu irmão, é dizer: Senhor, eu pequei mesmo, mas a partir de agora, esse pecado não me domina mais. Eu vou lutar com ele com todas as minhas forças, mas eu sei que de mim mesmo eu não posso, mas eu preciso do Senhor, que o Senhor intervém, que o Senhor vem e muda, e tira, e transforma, e restaura, e traz a paz novamente. Amém, igreja? E Jesus morreu por mim e por você, e nos livrou, e levou todo o pecado e toda a culpa. Se coloque de pé nessa noite, amém? Aleluias. Por gentileza, abra sua Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é, o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes este pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido o presbítero Luciano, por gentileza. Pega o pão. Missionária Lucinda, nos ajude aqui também. Amém. Glória a Deus. Estenda a mão para cá, por gentileza. Nessa noite, eu e você vamos participar da mesa do Senhor. Aqui, queridos, nós estamos levantando um memorial. É em memória dele. E ele tem uma garantia para mim e para você. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele está conosco, Ele habita em nós, e nessa noite nós estamos fazendo esse memorial, lembrando do seu sacrifício na cruz por nossos pecados, amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai, grandioso, majestoso, oh Deus grande, Deus poderoso, Deus soberano, nessa noite nós apresentamos este pão, Pai. Oh Deus, que simboliza o teu corpo que foi entregue, que foi moído, que foi, Senhor Jesus, torturado por amor da tua igreja, por amor da tua noiva, por amor dos teus filhos, Pai. Obrigado porque o Senhor mudou a rota da nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos deu o entendimento do arrependimento. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Deus Santo, obrigado pela tua igreja. E nessa noite nós fazemos em memória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O pão da vida é descido do céu.